Hoje a gente mergulha numa história que, assim, paralisou uma cidade por 30 anos. É o caso do assassinato de April Tinsley, uma menina de 8 anos em Fort Wayne, Indiana, lá em 1988. Uhum. As nossas fontes são, na verdade, um relato bem detalhado da investigação, e o nosso objetivo aqui é ir um pouco além dos fatos, sabe? Sim, claro. A gente vai tentar entender como é que a falta de respostas por tanto tempo pode transformar uma comunidade inteira, e como a persistência dos investigadores e, de uma forma muito bizarra, o ego do próprio criminoso impediram que esse caso caísse no esquecimento. Sim, e eu diria que essa história vai muito além de um simples caso de crime. O que os materiais revelam é tipo um estudo de caso sobre o medo coletivo. Exato. Sobre como a ciência forense evoluiu de uma forma quase inacreditável nessas 3 décadas e, claro, sobre a psicologia de um predador que, depois de anos nas sombras, sentiu uma necessidade, assim, incontrolável de voltar a aparecer. E é interessante que o relato que a gente tem em mãos escolhe começar a história pelo fim, pela prisão de um homem chamado John D. Miller, 30 anos depois do crime. Uhum. Um nome que não significava absolutamente nada para ninguém. Ele nunca esteve na lista de suspeitos. Nunca. Nunca foi uma figura conhecida. Mas para a polícia, esse nome era o ponto final de uma caçada que atravessou gerações, né? Essa escolha narrativa é muito poderosa. Começar pelo fim já estabelece o peso dessas 3 décadas. Sim, Mostra que a resposta, quando finalmente chegou, não veio de um monstro óbvio que todo mundo temia, mas de um fantasma que vivia entre eles, invisível. exato. Para a gente sentir o peso desse momento, a narrativa nos transporta de volta para 1º de abril de 1988. O retrato de Fort Wayne naquela época é o de uma cidade pacata, quase um clichê do meio oeste americano. Totalmente. Um lugar onde a segurança era a regra. As crianças brincavam na rua até escurecer, iam para casa dos amigos de bicicleta, sozinhas. A porta de casa destrancada não era um descuido, era um hábito, entende? Era a personificação do ideal de subúrbio. E a confiança era o que, costurava o tecido social daquela comunidade. A narrativa deixa bem claro que os vizinhos se conheciam, se cuidavam. Existe um tom quase nostálgico ao descrever essa realidade, que estava prestes a ser estilhaçada. E foi nesse cenário que a April Tinsley viveu o último momento de normalidade dela. Numa tarde chuvosa, ela avisou a mãe, a Janet, que ia para casa de uma amiga que morava a poucos quarteirões. Um caminho de rotina, né? Um caminho que ela fazia sempre, num bairro que todo mundo julgava ser o mais seguro do mundo. Ela saiu e nunca mais voltou. E esse contexto é tudo. O crime não aconteceu num lugar ermo de madrugada. Aconteceu no coração da vida comunitária, no meio da tarde, a passos de casa. Sim. E é por isso que o impacto foi tão profundo. A violação não foi só contra uma criança, mas contra a própria ideia de lar, de segurança. A fonte sugere que o medo que se instalou não era só um medo de um monstro. Era um medo de que o monstro pudesse ser o vizinho, sabe? O colega de trabalho. Exato. É um tipo de medo que corrói a confiança por dentro. A reação ao desaparecimento foi imediata. A mãe dela percebeu a ausência em questão de minutos, e o pânico se espalhou como fogo. A polícia foi chamada, mas o que a fonte descreve de forma muito vívida é a resposta da comunidade. Uhum. Era um mundo pré-digital, né? Sem alertas em redes sociais. O que eles tinham eram pessoas. Amigos, vizinhos, voluntários com lanternas nas mãos, vasculhando quintais, garagens, debaixo de chuva, gritando o nome dela noite adentro. É impressionante pensar nisso hoje, com a tecnologia que a gente tem. Naquele momento foi um esforço puramente humano, analógico. Uma imagem de união, mas também de um desespero profundo, né? Eles estavam lutando contra a escuridão, a chuva e um medo que ainda não tinha rosto, mas que todo mundo já sentia na pele. E a busca terminou 3 dias depois, da forma mais trágica possível. Um homem que estava correndo numa estrada rural, a Spencerville Road, encontrou o corpo da April numa vala. Nossa. A perícia confirmou o pior. Ela tinha sido abusada sexualmente e morta por asfixia, provavelmente poucas horas depois de ser levada. E é aqui que a gente entra num dos pilares dessa história. As limitações da ciência da época.
A polícia tinha em mãos a prova mais importante que poderia existir. O DNA. Exato, o DNA do assassino. Mas em 1988, a tecnologia de DNA ainda estava assim, na infância. Eles tinham a assinatura genética do criminoso, mas era como ter um livro sem uma biblioteca para pesquisar. Não existia um banco de dados nacional como o CODIS. Explica um pouco pra gente o que é o CODIS. Claro. O CODIS hoje funciona como um Google de DNA para a polícia. É um sistema que permite comparar amostras de DNA de cenas de crime com perfis genéticos de criminosos que já foram condenados. Entendi. Em 1988, essa ferramenta simplesmente não existia. Então, os investigadores tinham a chave, mas não tinham a menor ideia de qual porta ela abria. O que eles fizeram, e isso foi crucial, foi preservar essa evidência com um cuidado imenso, Sabendo que um dia, talvez, a tecnologia alcançaria aquela prova, ela se tornou a peça central que ficou ali, guardada por décadas, só esperando um nome. Sabe, a gente sempre foca na investigação, nas pistas, mas o que me pegou mesmo na fonte foi o que aconteceu depois do crime. Como uma cidade inteira muda o jeito de viver por causa de um único evento. O assassinato da April foi descrito como o fim da inocência em Fort Wayne. Pais se tornaram superprotetores, escolas instalaram novos protocolos de segurança, aquelas portas destrancadas se tornaram uma memória distante. E esse vácuo de respostas é um catalisador para o medo. A narrativa descreve como os boatos começaram. Seria alguém da vizinhança, que conhecia a rotina da família? Ou um predador de passagem que atacou e simplesmente seguiu viagem? Pois é. A incerteza, muitas vezes, é mais aterrorizante que a verdade, porque ela transforma cada sombra, cada rosto estranho numa ameaça em potencial. E claro, suspeitos começaram a aparecer. Vizinhos com um comportamento estranho, homens com algum histórico criminal na região. Mas cada pista levava a um beco sem saída. A investigação inicial, que se baseava num retrato falado bem genérico e na denúncia de uma caminhonete azul vista na área, esfriou muito rápido. E a cidade ficou com a dor. A dor e o medo, mas sem um rosto para responsabilizar. E essa falta de um desfecho fez com que o caso se transformasse numa espécie de lenda urbana sombria para Fort Wayne. Era a história que os pais contavam para os filhos, para alertá-los dos perigos do mundo. O nome April Tinsley se tornou um sinônimo para o momento em que a segurança da infância deles foi roubada para sempre. É pesado. Imagina conviver com essa ausência naquele mesmo lugar por 30 anos sem nenhuma resposta. O tempo passa e a gente avança para os anos 90, mais ou menos. Uma nova geração de detetives assume o caso. E aqui tem um detalhe que o relato destaca que faz toda a diferença. Qual? Esses policiais cresceram em Fort Wayne. Eles eram crianças quando April foi morta e se lembravam do pânico que tomou conta das próprias famílias. Para eles, não era só mais um arquivo empoeirado, sabe? Era uma missão pessoal. Essa troca de guarda foi um ponto de virada. Eles não estavam só herdando um caso, eles estavam herdando uma responsabilidade com a comunidade. E eles começaram do zero, reexaminando cada pedaço de evidência. E, o mais importante, eles reanalisaram o DNA com uma tecnologia que tinha evoluído muito, a PCR. O que a PCR permitiu que eles fizessem que não era possível antes. Em 1988, a amostra de DNA que eles tinham era minúscula, quase insuficiente. Nos anos 90, com a PCR, eles podiam pegar esse pequeno fragmento e, copiá-lo milhões de vezes até terem material suficiente para criar um perfil genético completo, claro e moderno. Ah, entendi. De repente, aquela chave que eles guardaram por tanto tempo se tornou muito mais nítida. Ainda não tinham o nome do dono da chave, mas agora tinham o que a fonte chama de uma verdade imutável para guiar a busca. Mesmo com essa verdade imutável, a frustração continuava. Em 2004, o FBI criou um perfil psicológico do assassino. Previa que ele seria um homem branco, entre 30 e 50 anos, socialmente isolado, que provavelmente vivia ou trabalhava perto da área do crime. Isso gerou mais de 500 novas pistas, mas todas acabaram em nada.
Cada pista era uma nova onda de esperança, seguida por outra decepção. E essa é a grande limitação do perfilamento psicológico, né? Ele é uma ferramenta para focar a investigação, não para identificar alguém. Ajuda a diminuir o tamanho do palheiro, mas numa cidade com dezenas de milhares de habitantes, ainda podem existir centenas de pessoas que se encaixam vagamente naquela descrição. Sim. Isso mostra o quão perto e, ao mesmo tempo, quão longe eles estavam. Sabiam muito sobre o comportamento do assassino, mas não conseguiam chegar no nome dele. E a ferida na cidade não cicatrizava. O relato mencionou o aniversário de 20 anos do crime em 2008. Vigílias, homenagens. O rosto da April ainda aparecia em cartazes. As pessoas se lembravam exatamente onde estavam quando souberam da notícia. O caso se tornou parte da identidade de Fort Wayne. Totalmente. E quando parecia que o silêncio do assassino seria eterno, ele mesmo decidiu quebrar o silêncio. E essa é, sem dúvida, a reviravolta mais sinistra da história. Depois de mais de uma década de silêncio absoluto, ele sentiu uma necessidade de se reinserir na narrativa que ele mesmo criou. É de arrepiar. No início dos anos 2000, bilhetes começaram a aparecer em bairros da cidade. A fonte descreve um episódio particularmente aterrorizante. Conta aí. Um bilhete foi deixado na bicicleta de uma menina. Estava dentro de um saco plástico que também continha fotos pornográficas e um preservativo usado. A mensagem era clara, e em outras que se seguiram, uma frase se repetia: "Eu sou quem tirou a vida de April." Nossa! O que é fascinante, de um jeito sombrio, é a psicologia por trás disso. Não era uma confissão atormentada, um pedido de perdão, era pura provocação. Era um jogo. Um ato de poder, uma forma de aterrorizar a comunidade de novo, de dizer eu ainda estou aqui, impune, e estou observando vocês. Ele estava se vangloriando do que fez. Para os investigadores, foi um misto de horror e oportunidade. O horror de saber que o predador ainda estava ativo, pelo menos em suas fantasias, mas também a chance de ter uma nova pista. Claro. Eles analisaram o material deixado com os bilhetes. O DNA do preservativo batia perfeitamente com a amostra original de 1988. Era a confirmação que precisavam. O assassino estava vivo, por perto, e seu ego o fez cometer um erro. Um erro que, para ele, talvez parecesse um risco calculado. Ele deu à polícia novas amostras de DNA, confirmando ser o mesmo autor. Deu a ele sua caligrafia para ser analisada. Ele estava zombando. Exato, estava zombando dos investigadores, mas ao mesmo tempo estava entregando mais peças do quebra-cabeça. A questão era que, mesmo com todas essas peças, a imagem final, o nome dele, o rosto dele, continuava escondida nas sombras. Então, onde isso nos deixa? A narrativa que a gente tem para nesse ponto de tensão máxima. Os investigadores estão mais perto do que nunca. Eles têm um perfil de DNA robusto e confirmado, têm o perfil psicológico do FBI e agora tem a caligrafia e as provocações diretas do assassino. A verdade parece ao alcance, mas o fantasma continua sem nome. O relato nos deixa nesse suspense de propósito. A história, como contada até aqui, não é sobre a resolução, mas sobre a perseguição. É um testemunho da resiliência da memória de uma comunidade e da persistência de uma investigação que se recusou a desistir, mesmo quando todas as pistas pareciam esgotadas. Eles mantiveram a chama acesa por décadas. Exatamente. Esperando por uma faísca. O que nos leva de volta àquele momento que a gente mencionou no início. A prisão do John Miller. A grande pergunta que a fonte deixa no ar é: como eles finalmente conectaram todo esse material a um homem que, por 30 anos, viveu uma vida normal, completamente fora do radar da polícia? A resposta estava na próxima grande revolução tecnológica. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? O que leva uma pessoa que cometeu um crime terrível e conseguiu escapar por mais de uma década, vivendo em silêncio, a arriscar tudo só para provocar a comunidade que aterrorizou? É uma boa pergunta. Essa necessidade de se reinserir na narrativa sugere uma complexidade psicológica que vai além do ato inicial. Talvez o silêncio, o anonimato do crime dele tenha se tornado mais pesado do que o risco de ser pego. Isso levanta uma questão:
O que, no fim das contas, é mais insuportável para um criminoso como este? Ser esquecido ou ser encontrado?